Bom, gente, olá. É, Primeiro agradecer o convite do IVESP, né, para estar aqui na primeira conferência de nutrição online do Brasil, onde a gente vai estar conversando sobre as possibilidades de atuação, né, em nutrição materna infantil. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Ana Carolina Montenegro Cavalcante, sou de Fortaleza, tá certo? E já sou formada e vou completar 17 anos de formada. Desde a formatura, né, desde logo depois, as possibilidades me levaram para a área da nutrição materno-infantil, pela qual eu sou apaixonada, certo? E fiz mestrado, fiz o doutorado, trabalho como professora universitária, atualmente na Unifor e na Unicristos. Sou nutricionista de creche há 15 anos, vou completar agora em julho. Então, sempre estive aí dentro dessa área que tem mil e uma possibilidades, né? Quando eu me formei, era uma outra realidade, não tão abrangente como hoje, né? Então, hoje, a gente tem aí muitos nutricionistas materno-infantis, muitas possibilidades de atuação, muitos tipos de área para se trabalhar, de sub-áreas, né, na verdade, porque a gente vai já ver as áreas grandes, as maiores áreas da nutrição como um todo, e aí dentro dessas áreas a gente vai puxando a parte de materno infantil, e aí a gente vai poder ver todas essas possibilidades, tá certo? E aí eu estou atuando nessa área desde a minha formação, sou uma super defensora, adoro, sempre digo isso, adoro ser professora, mas também adoro ser nutricionista, né? Então, adoro ir para a creche, adoro os desafios, adoro as atribuições. É algo bastante desafiador, certo? Então, assim, eu digo que eu sou 100% realizada, porque eu tenho a docência, né? E tenho a parte prática da nutrição, de fato. Então, vamos começar nosso momento aqui, nessa grande conferência, né? Agradecer mais uma vez também o convite do IVESP para estar aqui presente junto com outros profissionais maravilhosos, falando sobre essa prática da nutrição nas suas diversas vertentes, tá? Então, gente, a gente vai começar. Eu vou começar aqui com vocês trazendo a resolução 380 de 2005 do nosso Conselho Federal, que foi revisada, foi atualizada em 2018, certo? E aí ela traz as atribuições, né, as atividades por área da atuação do nutricionista, assim como as suas atribuições. Então ela foi revisada recentemente e aí a gente vai perceber, a gente vai destrinchar essa resolução de modo que a gente consiga perceber onde em cada uma dessas áreas a nutrição materno-infantil pode estar presente. E aí a gente percebe diversas possibilidades de atuação do nutricionista materno-infantil em todas as áreas da nutrição como um todo. Então, vamos lá. Começando, na revisão da resolução, eles reduziram as áreas, né? E aí a gente ficou com 6 áreas de atuação. A nutrição em alimentação coletiva, a nutrição clínica, a nutrição em esportes e exercício físico, a nutrição em saúde coletiva, a nutrição na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos. E, por fim, a nutrição no ensino, pesquisa e extensão. Dessas 6 áreas, gente, eu coloquei aí bem em destaque, né, de vermelho aí, as 6 áreas, dessas 6, 5, onde você pode, com toda certeza, ter atuação materno-infantil. A nutrição em esporte e exercício físico, eu não destaquei, mas é também uma grande possibilidade, né? Às vezes você não tem que indicar quando uma mãe pergunta, meu filho está fazendo esporte, meu filho está jogando futebol, meu filho está fazendo várias, né, atividades esportivas e tal. Será que não tem nutricionista materno-infantil especialista nisso, né? Atividade física para criança? Eu não conheço, mas também seria uma possibilidade, tá? Porque a gente sabe que a ciência da nutrição ela é muito dinâmica, ela é muito intensa, né? Todo dia, se a gente pesquisar, você tem uma série de artigos científicos novos ali.
Então, você precisa estar sempre ligada. Por isso que a gente acaba que dentro das grandes áreas, nós acabamos nos subespecializando. Porque a gente não dá conta, né, por exemplo, de atender todas as faixas etárias, certo? Então, é dentro desse caminho aí que a gente vai percorrer ao longo da minha fala com vocês. E aí, vamos iniciar aí o nosso destrinchar dentro dessas grandes áreas. Começando aí pela área de alimentação coletiva, certo? E aí ela tem como sub-área a alimentação e a nutrição no ambiente escolar. E aí a resolução, ela destaca duas possibilidades. A atuação do nutricionista no PNAE, que é o nosso Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é um programa do governo, né? Um programa um dos mais antigos que a gente tem com esse nome, certo? Que continua atuando de forma muito forte, né? Então, o PNAE, ele tem uma legislação própria, ele tem as suas próprias resoluções, normas técnicas específicas, uma série de publicações maravilhosas que se pode estar usando na prática profissional. Na minha atuação em creche, gente, eu utilizo várias publicações e resoluções do PNAE. Porque como a gente não tem, né, várias publicações específicas no âmbito privado, então acaba que eu utilizo muita coisa das legislações do PNAE. E aí uma outra possibilidade é a alimentação e a nutrição no ambiente escolar, na rede privada de ensino. Que aí a gente tem as creches e as escolas, que há 30 anos, né, há 20 anos, quando eu saí da faculdade, né, quando eu quase saí da faculdade, você não via essa atuação muito forte. Hoje você já vê. Então, hoje, praticamente, as creches, todas as creches, as escolas têm nutricionista. Um desafio. Às vezes, a gente não tem nutricionista com a carga horária que deveria estar, com a frequência que deveria estar, mas temos ali a presença. Eu vou até colocar isso em algum momento da palestra, onde a gente vai ver a carga horária que esse nutricionista deve ter. Né? Porque é muito comum nessa área, às vezes o dono da creche, da escola te chama, faz só o cardápio. Né? E aí? E o acompanhamento? E a rotina? E a avaliação das crianças? E as outras diversas atribuições que nós temos nesse universo escolar? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de proposta, tá? E é exatamente o que eu vinha falando para vocês, né? Então, aqui eu coloquei as atribuições que nós temos, de acordo com a resolução, em creches e escolas. Avaliação, diagnóstico e monitoramento nutricional das crianças, né? E dos adolescentes, dependendo do público que você vai atuar. Identificar os escolares com doenças e alguma deficiência para que você faça um cardápio específico, diferenciado para esse estudante. Elaborar os cardápios, gente, de acordo com as necessidades nutricionais. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Planejar, né, supervisionar a seleção de fornecedores, de onde estão vindo os alimentos. Muitas vezes não somos nós que fazemos as compras, né, depende da realidade, mas a gente precisa saber a procedência, saber quem é esse fornecedor. Elaboração de manual de boas práticas e POPs, certo? Sempre. Projetos de educação alimentar e nutricional têm que estar presentes em todas as faixas etárias como uma rotina, certo? Dentro desse currículo. Eu sempre digo que se a gente fosse educado desde a escola, né, se a geração adulta de hoje tivesse sido educada desde a escola em relação à alimentação, talvez a gente não tivesse o perfil epidemiológico e nutricional que a gente tem hoje de doenças crônicas, de obesidade, né? E de uma série de cargas aí patológicas ligadas à alimentação e à nutrição. A supervisão da unidade de alimentação e nutrição é uma especificidade nossa. Eu sempre falo que a alimentação coletiva, ela é um plantão. Então, você tem que estar presente enquanto essas refeições estão sendo produzidas. Pode não acontecer nada. E você pode ter intercorrências e você precisa dessa coordenação para exatamente perceber esses pontos críticos e corrigi-los em prol da saúde daquela clientela assistida. Aplicar teste de aceitabilidade, certo? Também é essencial, tem que fazer parte da rotina. E sempre, gente, se resguardem. Então, relatórios técnicos de não conformidades. Em praticamente todas as áreas, todas as atuações do nutricionista, a resolução traz esses relatórios. Trabalho num ambiente, trabalho num local onde as coisas não estão
como eu sei que deveriam ser. Eu preciso registrar. Eu preciso registrar e preciso, isso é o que me resguarda enquanto profissional, tá? Numa fiscalização, em qualquer situação de problema que possa existir. E aí eu coloquei alguns desafios que são, né, que existem quando a gente trabalha na educação infantil. Por ser também a minha área de atuação há muito tempo e por ser um campo muito ainda a ser conquistado pelo nutricionista. Como eu disse no começo, a gente já tem bastante a presença, mas muitas vezes essa presença ela não é na frequência que deveria ser e ela não tem a carga horária que deveria ter, tá? Então, trabalhar em educação infantil, a gente tem ali uma grande comunidade para atender, eu sempre falo isso. São as crianças, são as famílias, as educadoras, a chefia, as coordenadoras. E a gente tem que lembrar que a família da criança hoje é um universo, né? Você tem, às vezes, uma criança que os pais ainda vivem juntos, mas você tem crianças, filhas de pais separados, crianças que você atende aí numa reunião, vem o pai com a atual esposa, na próxima reunião vem a mãe. Então, hoje a gente tem diversos tipos de famílias. E isso torna esse contexto um grande desafio, tá? Adesão ao cardápio proposto, né? Muitas vezes quando a escola propõe ali um cardápio mais adequado, mais nutricional, dentro das recomendações, dependendo do público com o qual você esteja trabalhando, isso é um grande desafio. Os lanches trazidos de casa, né? Quando a escola não obriga as famílias a adesão ao lanche. Aniversários e eventos na escola, então muitas vezes também é um grande desafio, porque a família muitas vezes esquece que a escola é a rotina da criança. Então, eu não preciso de mega eventos todas as semanas, eu não preciso que esses eventos enormes estejam sempre regados de guloseimas, produtos prontos, produtos de festa, que geralmente a gente sabe que são ricos em calorias, né? E aí, às vezes, você tem aniversário segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Opa! Então, eu saio muito dessa rotina de uma alimentação equilibrada. Educação alimentar e nutricional, fazer com que isso seja rotina. Se eu não tenho nutricionista presente numa creche, numa escola, de forma contínua, numa carga horária adequada, eu não consigo fazer educação alimentar e nutricional. Fica muito aquém, certo, do esperado. Dissociar a felicidade de alimentação, como eu acabei de falar, puxando para a parte dos eventos. Se você não tiver um controle, se você não monitorar, tudo na escola termina em comida, e comida geralmente não interessante para a nossa rotina, digamos assim. Não é que você não vai nunca comer esse tipo de produto, mas deixa para os momentos especiais, para os aniversários bombásticos, nos buffets, nos finais de semana, enfim. Crianças com necessidades especiais, com necessidades, com tipos de alguma patologia, né, ou síndromes, e aí você precisa adequar também o cardápio a essas necessidades, as próprias alergias, alergia a leite, alergia a ovo, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, todo esse tipo de quadro que te tira do padrão. Então, você precisa estar ali para adequar. Dificuldades alimentares, seletividade alimentar, a questão do comportamento da criança que ele traz para a alimentação. Então, tudo isso também é um grande desafio. O consumo alimentar dentro da escola, né, por outras pessoas, por essa grande comunidade. Né? Então, é aquele pai que vem buscar a criança com um pastel e um refrigerante, e aí fica sentado ali no banquinho consumindo. Então, até nisso a gente tem que pensar, porque a criança ela não dissocia, né, o ambiente sala de aula para ela é a escola. Então, qualquer coisa que ela veja naquele ambiente vai ser na escola dela. E aí isso pode levar aí uma distorção nessa percepção do que é uma alimentação adequada ou não, tá? E aí um grande desafio também da escola, quando a gente atende os pais, enfim, é trabalhar em parceria com o nutricionista dessa criança de fora, né? Então, muitas vezes na escola, a criança tem um acompanhamento nutricional já fora de um nutricionista particular. E aí, muitas vezes, a mãe traz esse cardápio, a mãe traz as orientações. Então, a gente precisa alinhar esse pensamento. Isso é um grande desafio também, dependendo
se você não consegue ter esse engajamento profissional, esse diálogo com outro profissional, tá certo? E a nutrição materno-infantil também, na alimentação coletiva, te dá outras possibilidades, certo? Que seria a questão do serviço comercial de alimentação. Então, a gente tem hoje muitas empresas que fornecem alimentação complementar, já ali embaladinha para a mãe levar para casa, né? Então, desde aquele comecinho, né, daquela alimentação, quando a mãe opta mais pastosa e vai evoluindo. Então, a gente tem esse mercado em ascensão. Aqui mesmo em Fortaleza, a gente tem várias empresas já, quiosques no shopping, que vendem essa comidinha do começo aí da vida e até mesmo dos anos seguintes, certo? Então, é um mercado interessante e mais interessante ainda que ele tem a presença desse nutricionista de fato. A gente vê muitos nutricionistas criando esses restaurantes comerciais, né? Na verdade, não quando a criança vai comer lá, mas quando a mãe compra essa marmitinha, essa refeição congelada, né? Então, esse é um mercado bastante interessante que a gente pode estar ali entrando. É bem diferente quando a gente tem esse tipo de oferta sem a presença do nutricionista, né? É totalmente diferente do que quando você tem um nutricionista ali dentro que está mostrando que as refeições são balanceadas, que as refeições seguem as recomendações, que as refeições estão dentro das prescrições mais importantes para a criança. Então, faz toda a diferença, tá? E aí, quando você tem esse profissional dentro dessa área aí, você consegue adequar cardápios com a informação nutricional, que é muito importante. Fazer as fichas técnicas, né, das preparações para que elas tenham um padrão e para que uma vez que você compre ali um franguinho com molho de espinafre, que ele tenha sempre o mesmo sabor, ele tenha sempre a mesma aparência, ele tenha sempre o mesmo tamanho, tá? Supervisionar a produção desses alimentos, manual de boas práticas, POPs, ações educativas, né? Então, por exemplo, junto com aquela preparação, você pode colocar dicas de nutrição, você pode colocar dicas da alimentação infantil. Então, você pode utilizar esses produtos comercializados como um instrumento de educação alimentar e nutricional, certo? Então, assim, é uma área bastante em ascensão. Acredito também que, né, em todo o Brasil aí, afora, né? E aí vamos para a nossa segunda grande área, que é a área de nutrição clínica. E aí também, em cada sub-área, eu fui tentando destrinchar onde é que nós podemos ali estar inseridos, certo? Então, na assistência nutricional e dietoterápica em hospitais, clínicas em geral, hospitais dia, pronto atendimento, nós temos aí nesse nicho, né, as maternidades escolas, que aí o profissional que tem a oportunidade de trabalhar no hospital desse, ele tem ali uma escola, né, de nutrição materno-infantil. E aí, claro, geralmente ali é o âmbito público, né, então você teria que passar no concurso, mas, né, para vocês que estão começando, né, ou os que já estão, é uma oportunidade fantástica. Eu não tive essa oportunidade, eu tive a oportunidade de supervisionar estágio em maternidade escola e é maravilhoso, né? Os alunos ali, eles se descobrem, eles se realizam, certo? E outra oportunidade de você trabalhar na maternidade escola, gente, é na residência. Então, se você passar na residência, né, e for alocada nesse tipo de hospital, você também vai ter a oportunidade de passar ali 2 anos vivenciando todo esse universo dessa parte clínica da nutrição materno-infantil. Nos hospitais particulares, se ele for um hospital pediátrico, excelente, né? Você vai ter ali a sua área dentro daquele hospital. Se você trabalhar no hospital particular geral, dificilmente você vai ser específica das gestantes internadas ou das crianças internadas. Você vai ter que atender o hospital como um todo. Então, ele não dá essa especificidade, mas também te coloca em contato com a nutrição materno-infantil dentro desse hospital. Assistência nutricional e dietoterápica em ambulatórios e consultórios. Então, o consultório materno-infantil, certo? Você ter o seu consultório, você atender o público.
esse público. Uma tendência muito forte hoje, gente, são as clínicas populares, que crescem cada vez mais, né? Onde você tem consultas num preço mais acessível, né? Então, são consultas que eu digo que elas ficam entre, por exemplo, a consulta de um plano de saúde e uma consulta particular tradicional. E independente de onde você esteja, eu sempre destaco a questão do acolhimento, né? Acolha o seu cliente, acolha o seu paciente, acolha a sua família, tenha uma recepcionista simpática, tenha um atendente que acolhe essas pessoas, que conquista. Isso é essencial. As pessoas hoje buscam muito essa atenção, esse cuidado, né? É só a gente se colocar no lugar, certo? Quantas vezes a gente vai para um profissional de saúde e se decepciona com a forma de falar, com a forma de ouvir, com o não ouvir, né? Com o não haver contato visual. Então, faça diferente. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Quando eu estou dando palestra, faça diferente. Se espelhe nos bons exemplos. E o acolhimento é essencial. Aí aqui a gente poderia falar escuta ativa, contato visual, a linguagem não impositiva, certo? Tudo isso atrai esse cliente para você, né? E aí, o teu consultório, ele vai ter todo um amor ali por trás, simplesmente da técnica, né? Da nutrição em si. Assistência nutricional e dietoterápica em bancos de leite, postos de coleta de banco de leite, né? Então, geralmente os bancos de leite, eles ficam nos hospitais de referência, e você tem bancos e você tem postos de coleta. Então, quando você tem essa oportunidade também de trabalhar num banco de leite, você está ali dentro total da área de nutrição materno-infantil. Assistência nutricional e dietoterápica nos lactários, né? Que são os locais, nos hospitais onde você tem a produção de leites para criança, de fórmulas, né? E até mesmo das dietas interais. Então, você também ali fica bem próximo dessa área dentro da nutrição clínica. Atenção nutricional domiciliar, certo? Seja no âmbito público ou no âmbito privado. Eu já tive a oportunidade, no começo da minha formação, de trabalhar em home care, né? Então, eu trabalhava num plano de saúde e eu visitava as crianças, né? Que estavam em internação domiciliar, né? Crianças, eram crianças que tinham paralisia cerebral, então eu fazia visitas mensais para elas, e é uma experiência fantástica, de muito aprendizado e de muita liberdade também profissional, porque muitas vezes eu ia para visita sozinha, então eu tinha ali toda essa liberdade de atuação, né? Na avaliação, na prescrição, na mudança da dieta, tudo que a gente aprende ali, né, na faculdade, vai aperfeiçoando. E aí aqui eu dou um destaque para a vantagem das consultas domiciliares quando você, por exemplo, acaba de se formar. Então, você acaba de se formar, você ainda está galgando ali as coisas, né? Ainda está caindo a ficha, você fica com receio de alugar uma sala, com medo de não dar conta, né? Já tendo aquele custo fixo ali. Então, você pode começar no atendimento domiciliar. Você compra ali os seus materiais, os seus instrumentos, né? A balança, um estadiômetro móvel e vai atendendo em domicílio, certo? Eu até hoje atendo em domicílio, né? Eu atendo bastante introdução alimentar e eu atendo em domicílio, certo? E assim, tem a vantagem de você ir à casa da família, então você consegue olhar a geladeira, você consegue olhar a despensa, você consegue olhar o contexto familiar, certo? Então, é bastante interessante e te dá essa liberdade. O home care, como eu citei, e consulta, gente, de assistência, de consultoria, de suporte ao aleitamento materno. A gente vê muito essa área muito forte, né, na área da enfermagem, certo? E o nutricionista não tanto. Então, ainda aí é uma sub-área que a gente precisa conquistar, certo? Então, você se especializar em aleitamento materno, na técnica, e começar a dar essa assistência para essas mulheres no pós-parto. Isso, eu sempre digo que é uma possibilidade muito grande, muito forte dentro da nutrição materno-infantil, que eu acho ainda enfraquecida,
comparada a outras áreas, tá? Outras áreas de formação, né? Assistência nutricional e dietoterápica personalizada, e aí a gente chama aí o personal diet. E aí eu faço destaque para o personal diet para crianças, né? Que muitos colocam o personal diet kids, enfim. Que é esse atendimento domiciliar, mas que ele vai englobar treinamento de funcionário, das funcionárias, né? Elaboração das refeições, porcionamento, ida ao supermercado junto, educação alimentar e nutricional na casa, no supermercado. Então, tem uma série de possibilidades, certo? E o personal diet, ele faz, de fato, muita diferença na vida das pessoas, tá? Então, se você fideliza o teu cliente, se você agrega, se você faz diferença, aquela família fica com você, tá certo? Então, assim, eu destaquei aí bastante a consulta domiciliar e o personal, pelo motivo dessa flexibilidade, né? De ser um trabalho que depende muito de você. Depende ali da tua dedicação, de conquistar o teu cliente, certo? No caso, a família, né? A criança em si. Trazer educação alimentar e nutricional para essas famílias. Isso é maravilhoso. E aí, coloquei aí as atribuições, tentando aí juntar todas as áreas, né? As sub-áreas que eu citei. A gente tem, claro, a parte do diagnóstico de nutrição, né? Então, trazer todo esse diagnóstico da criança ou da gestante, dependendo, certo? Baseado naqueles 4 parâmetros: exames bioquímicos, exame físico, antropometria, o consumo alimentar. Fazer a prescrição dietética ou plano alimentar. Registrar o teu atendimento, né? Seja no prontuário ou no teu formulário próprio. Você fazia ali os seus arquivos. Orientações nutricionais para a família. Sempre, gente, educação alimentar e nutricional. Qualquer área de atuação, nós seremos sempre educadores. É isso que as pessoas precisam, é disso que as pessoas precisam hoje, tá? Receituários com as preparações, com o cardápio, interagir com a equipe multidisciplinar, né? Sempre que isso for possível, seja no hospital, seja no home care, seja com outro profissional que atende aquela criança de modo particular, tá? Solicitações de exames laboratoriais, quando forem necessários. A prescrição da formulação interal também, quando for o caso, né? A prescrição de suplementos, de fitoterapia, lembrando que a prescrição de fitoterápicos, ela é exclusiva do nutricionista que tem habilitação para isso, né? Elaboração de manual de boas práticas, os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados, quando você trabalha, por exemplo, em banco de leite lactário, e sempre relatórios de não conformidades. Tá? Então, aí eu tentei juntar todas essas sub-áreas, né, e tudo que a gente deve estar fazendo, né? E aqui, gente, eu coloquei só as atribuições obrigatórias. Dentro da resolução, a gente ainda tem as atribuições complementares, tá? E aí, os desafios na nutrição clínica. Na nutrição clínica, eu sempre digo, né, que a gente tem ali na base a família, né, o principal ali, a estrutura familiar dessa criança, dessa gestante. No caso da criança, a escola. Eu coloquei a escola ali em destaque porque as crianças de hoje passam muito tempo na escola. Então, se ela vai para o teu consultório e é atendida, ou se você é a nutri da creche, o nutri da creche, isso precisa conversar, isso precisa ter uma sintonia, tá? E uma parceria. E o profissional. E aí eu sempre pergunto, né? Quem é dono do cardápio infantil, né? Quem é dono dessa prescrição? Quem diz o que a criança come? Que aí a gente tem hoje. Tem nutricionista, tem o pediatra, tem fonoaudiólogo, tem enfermeiro. A gente tem vários profissionais que conseguem fornecer orientações nutricionais para a criança. Mas, lembrando, né, uma atribuição que é nossa especificamente, que é a prescrição nutricional. Né? Então, aquela dieta calculada, embasada nas recomendações, nas DRIs, isso é específico do nutricionista. Mas eu coloco como desafio porque a criança, geralmente, ela vai para o pediatra, aí ela pode ter nutricionista materno-infantil, aí tem a escola, aí tem a nutricionista da escola, aí ela tem alguma necessidade especial, aí ela vai para uma clínica e vai fazer atendimento com
terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo. E aí acaba que são muitos profissionais, é muita gente ali opinando. Então, o que é o essencial nesse momento? A parceria, a conexão entre esses profissionais. Eles dialogarem, eles conversarem entre si, certo? De modo a ajudar a família e não deixar essa família mais confusa, tá? Eu digo isso porque é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? É uma mistura de disputa com eu sei mais do que você, essa área é minha. Então, a gente tem que ter embasamento científico. Quando a gente tem embasamento científico, a gente não está falando da nossa opinião. A gente está falando do que a ciência diz, tá certo? E aí fica esse desafio aí para vocês, que no futuro estarão atuando nessa área. E a nutrição materno-infantil em saúde coletiva, né? Nossa, será que dá certo? Claro que dá, né? E aí eu faço destaque para a nova resolução que ela coloca a área de nutrição e saúde coletiva e coloca 2 pontos. Assistência e educação nutricional individual e coletiva. Lembra que eu falei para vocês? Em todas as áreas, gente, a educação nutricional se faz presente. É o foco, tá? Promoção de saúde, prevenção de doença, isso a gente consegue com educação nutricional, tá? E aí, eles também subdividem, né? Na questão da alimentação e nutrição no ambiente escolar, citando aí o PNAE, como eu falei lá no comecinho da nossa palestra, a gente tem legislações específicas do programa, que aí você vai seguir, caso você atue no PNAE, essas legislações. Também no começo da minha formação, eu atuei durante 1 ano e meio no PNAE, né, no PNAE aqui de uma cidade do interior do Ceará, e era muito gostoso, era muito bacana. Fiquei pouco tempo, tive que sair, era um pouquinho longe, mas é um aprendizado, assim, maravilhoso, certo? E uma outra possibilidade é dentro da atenção básica em saúde, né, na atenção primária, certo? E aí, dentro dessa atenção básica ou primária em saúde, nós temos as gestões, né? Tem a possibilidade de você trabalhar como gestor de ações de alimentação e nutrição, como, por exemplo, nutricionista da Secretaria de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, até mesmo como coordenadora de unidades básicas de saúde, né? Nós temos uma unidade básica aqui de Fortaleza que a coordenadora é nutricionista, então existe também essa possibilidade. E o cuidado nutricional, né? Então, dentro da tua atuação nessa saúde, né, coletiva, nessa saúde pública, você vai estar atendendo o público materno-infantil. Então, assim, quem está presente em unidade básica de saúde sabe que um dos ciclos da vida que mais está ali é criança, mulheres, mães, certo? Então, assim, a chance de você atender uma criança, um bebê, uma gestante, uma lactante é altíssima dentro da unidade básica de saúde, certo? Ou no domicílio, enfim. E aí, lembrando, gente, que dentro da saúde pública, nós estamos presentes no NASF, né? Que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Núcleo Ampliado à Saúde da Família. Então, a gente está ali presente, a gente pode fazer parte desse NASF, certo? E aí a gente vai estar dentro dessa atenção primária, apoiando, dando suporte às equipes de saúde da família, né? Na qual estão o médico, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, os técnicos de enfermagem. Temos também aí a equipe de saúde bucal, que a gente pode fazer trabalho junto. Então, na saúde pública, você tem ali diversas formações. E aqui é onde a parceria também é essencial. É onde a multidisciplinaridade é fundamental. Não adianta eu ter várias áreas de formação se elas não dialogam, se elas não conversam, se elas não atuam em conjunto em prol do usuário, né? Ou ali do paciente, tá certo? E aí eu coloquei aqui, tentei juntar também todas as atribuições, né? O diagnóstico, vou pular esse aqui, vou voltar depois, registrar o teu atendimento, desenvolver e implantar protocolos de atendimento, né? Depois que você conhece aquela comunidade, você pode criar ali protocolos de atendimento para facilitar essa logística. O atendimento nutricional na saúde coletiva, gente, ele tem 3 públicos, né? O indivíduo, a
família e a comunidade, então não é só individual, como no consultório. Prescrição dietética e evolução, interação com a equipe multidisciplinar, ações educativas sempre na UBS, nas residências, na praça, numa academia de saúde, num CAPS, num CRAS, em todo esse território da saúde coletiva. Prescrição de formulação interal, quando for necessário, naqueles pacientes, por exemplo, que estão internados em domicílio. Encaminhar e relatórios de não conformidade. Aí eu puxei aqui, eu destaquei 3 atribuições que são bem específicas da saúde coletiva. A primeira é o perfil epidemiológico e nutricional da população adscrita. Então, quando a gente vai trabalhar no município, gente, né, numa área do município, dentro na saúde coletiva, a gente precisa conhecer aquela comunidade. É por isso que a gente sempre fala que a complexidade da atenção primária está nisso, está em conhecer a população onde você está atuando. Então, eu preciso saber como é que estão as crianças dessa área. Elas estão obesas? Elas ainda são desnutridas? E as gestantes? Estão fazendo pré-natal? Como é que está o ganho de peso? Esse perfil é fundamental, tá? E dados, né? Você acaba tendo contato com o SISVAN, que é o Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, quem for trabalhar, atuar nessa área, vai ter contato com esse sistema. Então, é essencial que a gente estimule, alimente esse sistema e motive os profissionais também a alimentar, porque é ele que congrega ali os dados, o estado antropométrico da população e a parte do consumo alimentar. E também conhecer os programas de distribuição de renda, de segurança alimentar e nutricional, de suplementação, programa do ferro, da vitamina A, porque a gente vai poder estar encaminhando essas famílias, né? Tanto pela vulnerabilidade social também, como pela demanda nutricional. Então, assim, tem alguns conhecimentos, né, que a gente são específicos da saúde coletiva, de quem for estar atuando no âmbito público. Que aí a gente, na faculdade, onde é que a gente tem contato com esse conhecimento? Lá na disciplina de saúde coletiva, na disciplina de nutrição e saúde coletiva, certo? Que a gente vai ter contato com todos esses programas. E uma outra possibilidade, né? Vocês estão vendo aí que a gente está passando por todas as áreas da nutrição. É a nutrição materno-infantil na produção e comércio de alimentos. E aí eu destaquei aqui 2 sub-áreas, né? Dentro da indústria de alimentos, a pesquisa e o desenvolvimento de produtos. Essa é uma área, gente, que a gente ainda tem muito a conquistar. Nutricionistas que tenham essa formação, essa habilidade de desenvolver suplementos infantis, né? Até mesmo suplementos para gestantes, certo? Ou alimentos infantis diferenciados, enriquecidos, né? Então, esse desenvolvimento de produtos é uma área ainda muito pouco explorada pelo nutricionista, certo? Ou seja, imagina, né? Ao invés de você prescrever um suplemento já ali pronto, né? Que vem ali da indústria, você conseguir desenvolver esse suplemento, né? Então, você ter a sua loja de desenvolvimento de produtos nutricionais. Certo? Então, assim, é uma área que realmente a gente ainda precisa conquistar, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Apesar de já ter, né? Eu tenho uma grande amiga de formação que ela tem a loja dela, assim, é fantástico. O que você pensa, né? Eu quero um suplemento tipo esse aqui, só que eu não quero esse ingrediente. Vamos lá e fazemos. Então, assim, te dá uma possibilidade enorme dentro da tua prescrição. E uma outra possibilidade é a promoção de produtos, que aí a gente já tem, assim, uma atuação que sempre, né? Eu lembro que desde a minha graduação, a gente já tinha ali os representantes, né? Então, representantes, né? Os grandes laboratórios, eles têm geralmente um profissional que é da área de pediatria, né? Ou da área materno-infantil. E aí ele vai representar as fórmulas infantis, produtos para a primeira infância, suplementos, opções saudáveis para criança, né? Então, geralmente a gente tem
a parte assim de grandes laboratórios que detêm essa parte de fórmula, de suplemento, e temos também hoje muitas lojas de produtos nutricionais, onde você pode ter ali o nutricionista como representante, e aí ele visita creche, ele visita escola, ele visita consultório, certo? Ele visita supermercados, e aí ele divulga essas opções mais saudáveis para crianças. Então, também é uma grande possibilidade, tá certo? Esse mercado. E aí eu fiz também aqui um compilado, né, dentro desse comércio de produtos. Então, desenvolvi material técnico-científico para divulgação, como eu sempre falo, divulgar baseado em ciência, né? Então, a gente pensa às vezes que representante não precisa estudar tanto, pelo contrário, né? Ele tem que estudar para dominar o produto que ele está representando, o produto que ele está vendendo, por que esse produto é superior ao outro. Isso é o que as pessoas vão perguntar. Mas por que você tá dizendo para eu comprar esse e não esse? E aí? E como é que você vai argumentar isso? Com ciência, tá? Com comprovação científica, tá? Elaborar receituários de preparações para consumidores, também é uma atribuição. Realizar demonstração técnica de produtos, certo? Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, também é importante. Colaborar na formação nutricional, participando de programas de estágio, certo? Geralmente para estudantes de graduação ou até também em curso técnico. E participar de eventos para demonstrar os seus produtos, né? Os produtos que você está ali representando. Então, quando você se coloca como esse representante, gente, você tem que defender e acreditar no produto que você está representando. Senão, não faz sentido, tá certo? E a nossa sexta área, nutrição materna infantil, no ensino, na pesquisa e extensão, a gente tem a parte da docência, né? Então, eu me encaixo aqui nessa área, eu ensino a disciplina de nutrição materna infantil já há muitos anos. Temos também alguns cursos de graduação, eles têm a disciplina de dietoterapia pediátrica, ou nutrição clínica e pediatria, né? Que seria um outro contato com a nutrição materna infantil dentro da graduação, certo? Temos os ensinos, né? O ensino em pós-graduação, e aí hoje você tem, assim, várias possibilidades, né? Porque hoje os cursos EAD, os cursos online estão muito fortes, né? Então, assim, a gente fala assim, só não estuda quem não quer, né? Só não estuda quem não quer. Porque você tem o presencial, você tem o EAD, você tem o online ao vivo, você tem o online gravado, você tem muitos cursos gratuitos, você tem muitos contatos que às vezes não tem muito custo. Claro que a gente sabe que muitas vezes os cursos que vão te dar um arcabouço científico maior, eles são pagos, mas só o fato de, na minha época de formatura, imagina fazer uma pós-graduação à distância, não existia isso. E hoje a gente tem uma série de possibilidades, tá? Cursos técnicos, né? Ensinar em cursos técnicos, ser professor desses cursos à distância, se promover também, promover os seus próprios cursos, dependendo da tua área ali que você domine, tá? E também a parte da pesquisa, né? Então, geralmente, quem está nessa parte da docência acaba também se tornando um pesquisador. E o que eu vejo muito claro é assim, gente, quem está na academia desenvolve muita pesquisa, publica artigos científicos, tem um currículo Lattes mais completinho. E quem está muito atuando acaba que é o grande leitor dessa ciência, né? Então, eu vejo muito que os professores de pós-graduação, eles são incansáveis leitores de artigos científicos e tem que ser uma coisa diária. Porque se não for diário, você vai ficando desatualizado, né? E aí, aqui, gente, eu coloquei alguns detalhes, né, da resolução que me traz muito essa questão da valorização profissional, né? Então, aqui, por exemplo, a quantidade de nutricionistas necessários de acordo com as refeições produzidas de um estabelecimento, certo? Comercial, até mesmo institucional, né? Então, de acordo com o número de refeições, de grandes refeições por dia produzidas dentro daquela unidade de alimentação e nutrição, eu tenho que aumentar a quantidade de nutricionistas, certo? Então, por exemplo, se eu produzo 2.000 e se eu trabalho no local que produz 2.500 grandes refeições, eu preciso de 4 nutricionistas ali com uma carga horária de 30 horas, tá? Então, isso nos dá respaldo, nos dá uma valorização, uma importância, né? E a gente tem ali um documento a apresentar oficial do nosso conselho, né, que tanto nos representa,
para a gente não aceitar, às vezes, propostas que não são interessantes, tá? Em relação aqui à parte de creches e escolas, né? Então, a resolução, ela traz aqui, no caso, por exemplo, se eu estiver trabalhando em educação infantil, que é exatamente o meu caso também. Eu trabalho em creche e escola, né? Que atende crianças de 4 meses a 6 anos. Então, de acordo ali também com o número de refeições diárias, certo? Eu preciso de uma quantidade de nutricionistas, aqui no caso, até 400 refeições. Eles trabalham com um nutricionista, mas a gente olha, a gente percebe que a carga horária vai aumentando. Então, até 50 refeições, um nutricionista de 10 horas. Mas se eu tenho 400 refeições, eu já preciso de um nutricionista de 30 horas, tá? E a partir de 400, analisar caso a caso. Então, aí você faz uma proporção, você faz uma negociação, você conversa com quem está te contratando, você mostra a resolução, tá, gente? Porque, assim, não é um trabalho fácil. Não é mesmo. Digo isso porque eu tô há 15 anos nessa área. Hoje somos 2 nutricionistas, né? Graças a muita conquista, né? Muito reconhecimento profissional. E aí sim, com a presença de 2 nutricionistas, uma carga horária bem interessante, a gente consegue sim desenvolver um bom trabalho nesse local. Aqui também, quando eu estou tratando de escolas, né? Então, aqui o ensino fundamental e médio, também de acordo com o número de alunos, certo? E com o tipo de refeição, se é uma grande refeição por dia ou se são 2. Então, eu vou ter que olhar tanto o número de alunos dessa escola que eu estou trabalhando, quanto a quantidade, né, de refeições, de grandes refeições produzidas por dia. E aí eu vou chegar na quantidade de nutricionistas que eu preciso e na carga horária semanal que esses nutricionistas precisam atingir, tá? Então, ou seja, é claro, quanto maior o número da clientela, quanto maior a quantidade da clientela, quanto maior o número de grandes refeições, mais eu preciso de profissionais. Por quê? Porque a supervisão é diferente, o controle é diferente, a demanda é diferente. E é isso que a gente precisa internalizar, certo? E lutar juntos para que isso seja respeitado. Tá? Então, quando a gente muitas vezes reclama da falta de valorização, às vezes isso está dentro mesmo do profissional. Tá? E aqui também a resolução ela traz a questão da duração do atendimento, tá? Então, em ambulatório, né, e consultório, uma consulta inicial, um tempo mínimo de 45 minutos, um retorno 30 minutos, e alguma atividade em grupo, coletiva, como também é outra possibilidade. Tem muitas clínicas de nutrição, gente, às vezes você tem clínicas que têm vários nutricionistas materno-infantis. Então, um atende só gestante, um atende só lactante, um atende criança até 2 anos de vida, o outro atende crianças maiores, outro atende crianças alérgicas, o outro atende crianças com necessidades, com síndromes especiais, com necessidades especiais. E aí, você pode ter um momento de juntar todo esse público em atividades em grupo. Então, aulas de culinária infantil, aulas de culinária para mãe, curso para babá, curso para as mães, certo? Então, assim, já tô dando aí outras possibilidades dentro da área que a gente pode estar criando, certo? E aqui eles falam bem, é o tempo mínimo. Que eu sempre digo que primeira consulta eu boto para 1h30, certo? Aqui no atendimento domiciliar, seja no âmbito público ou privado, então o atendimento inicial também de 60 minutos e um retorno de 30 minutos, né? Ali também trabalhando com tempo mínimo, tá certo? E aí eu, né, queria assim, então a gente falou aí de toda a resolução, tá? Todas as áreas do nutricionista, dentro dela, onde é que a gente se encaixaria como nutricionista materno-infantil. Falamos da quantidade de profissionais, dependendo ali das refeições ou do número de crianças e escolares, né? E aí eu coloquei aqui, né, nesse segundo momento, as práticas desafiadoras da área, certo? Tentei, assim, escolher aqui algumas que realmente são bastante desafiadoras hoje. A questão, gente, do atendimento em casos de para fertilidade, né? Então, no caso de o atendimento ali do casal, certo? Então, isso é um grande desafio. Nutricionista especialista em fertilidade,
tá? E aí esse atendimento, ele precisa ser pré-concepção, ele é ali na luta, né, no desafio daquele casal engravidar. E aí eu englobaria, nesse momento, os 1.100 dias, né, muito falado nos últimos anos. Que aí eu já coloquei os 1.100, a gente sabe muito dos 1.000 dias, mas nos últimos, né, nas últimos grandes palestras, grandes momentos em que se discute isso, a gente já coloca 90 dias antes da concepção. E a gente percebe hoje uma alta quantidade de clínicas focadas nisso, né, em reprodução humana, reprodução assistida. Então, é uma área que a gente precisa conquistar mais ali para atender. Estimula o resgate ao parto normal, né? Nós somos profissionais de saúde, precisamos lutar, precisamos estimular, precisamos defender o retorno à normalidade do nascimento, tá? E aí a gente só consegue fazer isso se a gente tem contato com esse casal, com essa família no pré-natal. Isso eu coloco, gente, como um papel de profissional de saúde, um papel enquanto sociedade, é nosso papel dentro da sociedade. Defender, lutar, estimular o parto normal é o nosso papel, não só como profissional de saúde, mas como parte de uma sociedade que está adoecida por vários motivos, tá? Estímulo ao aleitamento materno, e aí também do mesmo jeito, né? Quando eu falo de resgate ao parto normal, eu falo desse estímulo incansável, motivador, para que as mães, para que as famílias lutem pelo aleitamento. É o paraíso sempre? Não. É desafiador? É. Mas a gente precisa acreditar que é possível. Tá? Então, assim, eu sou apaixonada por essas temáticas, certo? Porque eu acho que a gente faz diferença, né? E aí a gente vai fazer diferença no futuro, nas crianças do futuro, se a gente conseguir conquistar mais essas áreas de atuação, essas sub-áreas, né? Dentro da nutrição materno-infantil. Outro desafio, a nutrição oncológica, né? A gente não vê tantos nutricionistas especialistas em oncologia pediátrica. Eu acho que faz diferença, faz falta, a gente precisa entrar aí, buscar espaço nessa nutrição oncológica, né? Focando na pediatria, certo? O comportamento alimentar também é um grande desafio. E aí o comportamento alimentar da criança, ele tem particularidades, certo? Quando a gente compara ao adulto. E é um grande desafio, porque quando a gente fala do comportamento alimentar da criança, não tem como falar só no comportamento alimentar da criança. A gente precisa trazer a família, trazer quem vive com essa criança, né? Quem está ali nesse meio. Então, também é um grande desafio. Os transtornos alimentares, que hoje começam cada vez mais precocemente, né? Então, a gente tem crianças com idade cada vez mais jovem, com transtorno alimentar. E aí, realmente, também é uma área que você precisa de um domínio da psicologia, da nutrição comportamental, né? De várias abordagens, certo? Para conseguir ajudar essa família, orientar essa família, né? Seletividade, dificuldades alimentares, né? Aí também, claro que aqui eu coloquei práticas desafiadoras, mas elas se agregam, né? Quando eu penso em seletividade, dificuldades, aí também eu penso na abordagem comportamental, que vai te ajudar nesse processo também, certo? Necessidades especiais diversas, né? Seja por alergia, ou seja porque a criança tem algum diagnóstico clínico, né? E essas diversas demandas. E como eu falei, né, há pouco, na questão da indústria de alimentos, né, esse desenvolvimento de produtos, né, que a gente às vezes sai da graduação, meu Deus, eu desenvolver o produto, como é que eu vou fazer isso? E realmente você vai precisar de outras formações, assim, de outros cursos, de outras técnicas, né, que vão além da graduação para que você consiga galgar aí, entrar nessa área. Tá? E aí eu queria fazer um destaque que desde agosto de 2018, né, ou seja, ainda vamos completar aí 2 anos, uma nutricionista, né, a Andréia, ela criou, né, ela é presidente da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil, a ABRAMNE. Sou super fã, né, acho o máximo, acho um reconhecimento, acho uma valorização.
E aí, desde o ano passado, existe o Congresso, né, brasileiro de nutrição materna e infantil. Esse ano está agendado para agosto, segundo, vamos ver se vai ter, né, em agosto. Mas é uma conquista, eu acho, uma valorização para a nossa área. Então, sigam, né, a associação, se associem, porque a gente vai crescendo quando a gente tem uma associação com a nossa área de atuação, tá? E aí eu coloquei esse slide para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do mundo atual, virtual, em que estamos inseridos. E agora, nesse momento, mais ainda, né, com esse isolamento em que estamos aí vivendo, hoje já quase 70 dias aí nesse processo. E aí a gente mergulhou, né, mais ainda nesse mundo virtual. Então, os congressos se transformaram em online, os cursos online, tudo virtualizou demais, né? Já era, mas nesse isolamento foi potencializado. E aí você tem que refletir, né? É um grande desafio virtual essa questão de você se dedicar ou não à rede social. Então, aqui eu coloco algumas coisas para a gente pensar e para vocês também refletirem enquanto estudantes profissionais, né? A questão das consultas online, que foram autorizadas por diversos conselhos. E aí eu pergunto, vão se manter após a pandemia? Será que o pessoal está gostando dessas consultas online? Certo? Isso é uma grande questão, mas é uma possibilidade, porque abre o leque para você atender um paciente de outra cidade, de outro país, né? A questão das redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, cursos online, e-books gratuitos. Então, assim, gente, no momento de hoje, né, é muito difícil a gente ter profissionais que não estão nessa rede, né? Na minha época de formação, isso não existia. E hoje a gente percebe que quando o profissional se forma, ele já está ali alimentando essa rede, esse mercado, tá? Mas eu, né, tenho contato, tenho de perto profissionais que ainda não estão aí e que fazem sucesso do mesmo jeito, porque nada também melhor do que o boca a boca. Não adianta você ter uma mídia social forte, uma pessoa que faz ali a tua mídia social, se você, na prática, deixa a desejar. Então, eu acho que ela tem que andar em conjunto, né? O que você mostra na rede social, de ciência, de conhecimento, de divulgação, tem que ter muito do que você é ali, no olho, no presencial com o teu paciente, tá? Então, muitas vezes, assim, a gente, às vezes, compra uma ideia virtual e quando a gente está ali, na prática, pessoalmente, não é do mesmo jeito. Então, cuidado só com isso. Mas eu acho que no mundo atual não tem mais como a gente não se dedicar, né, a essa rede social, os que estão entrando no mercado agora. É um meio de divulgação, é um meio de você se mostrar o teu conhecimento, mostrar suas habilidades, mas nunca esqueçam, tudo baseado em ciência. Então, posts no Instagram, por exemplo, cita a literatura científica, posta artigo científico, gente, isso que é lindo na ciência, tá certo? E aí, quando o IVESP me chamou, né, para falar sobre essa temática, que eu adorei, eu meio que rapidamente ali fiz uma pesquisazinha com os nutricionistas materno-infantis da minha cidade, que é aqui em Fortaleza. Então, eu consegui rapidamente ali em 2 dias, né, uma entrevista com 50 profissionais e eu vou traçar um pouquinho desse perfil e também para a gente falar da importância da gente se especializar depois da graduação, né? E aí foram 50 profissionais, certo? E aí aqui a gente tem o tempo de formação. Então, se a gente perceber, 72% tem até 10 anos de formado, né? Especificamente 36% de 5 a 10 anos e 36% também menos do que 5 anos de formato, certo? Então, a gente vê aí um público jovem, né? Eu não estou nesse 72%. O momento em que eu perguntei para eles, o momento em que eles optaram pela área de nutrição materna infantil, isso foi bem interessante, porque 60% disse que optou durante a graduação, certo? Então, assim, se a gente somar com 14% que foi logo após, eu tenho 74% que durante a graduação ou logo depois já escolheu a área materna infantil. Isso vai refletir também nas próximas respostas. Aqui eu perguntei se quem tinha pós-graduação em nutrição materna infantil, e 74%
tem pós, então isso mostra a importância de você ter uma especialização, e 14% cursando, né? Então, se a gente somar aí, a grande maioria está já cursando a sua pós ou já tem a sua pós-graduação em nutrição materno-infantil. Quanto tempo após formado demorou para fazer a pós-graduação? Aí a gente percebe 62% em menos de 3 anos já fizeram a sua pós-graduação. Então, mostrando realmente essa fome de conhecimento, essa fome de ter a pós e de se especializar mais ainda na área que você vai atender. Isso faz uma diferença realmente, tá? Aqui eu perguntei quem atuava em consultório, 62%, mas a gente vai ver que tem muitas outras possibilidades, como a gente já viu aqui na minha explanação. Aqui eu perguntei o público atendido no consultório, né? E aí a gente vê gestantes, mulheres tentando engravidar, tá vendo? 30%, mas pode subir. Gestantes, 54%. Crianças até 2 anos, 34%. Crianças de todas as faixas etárias, 52%. Crianças e adolescentes, 30%, certo? Então, a gente vê aí todo o público sendo atendido, né? Mas se a gente for olhar, a grande busca ali acabam sendo as gestantes, com 54% desse público atendido. E aqui, além do consultório, certo? E aí eu perguntei na creche, então 30% desses nutricionistas estão atuando em creche, tá? Seguidos ali de 28% que dão cursos, palestras, certo? E 20% no atendimento domiciliar, né? Então, aqueles destaques que eu falei, a creche é um grande local a ser conquistado ainda. Como eu falei, a presença já existe, mas eu tenho que ver quantidade e carga horária, tá? E como eu falei, o atendimento domiciliar. Aqui também um destaque para a busca do conhecimento. Então, eu tenho 74% de profissionais buscando conhecimento em cursos online, 80% no presencial, mas é esperado. Claro que é interessante o presencial, sempre. Mas eu já tenho aí grande parte também desses profissionais fazendo cursos online, né? Então, buscando pós online, cursos de aperfeiçoamento online. E aqui foi o que mais me alegrou, quando eu perguntei o nível de satisfação e felicidade ao ir trabalhar. E aí, se a gente perceber, 98% dos profissionais deram a nota de 8 a 10, né, na sua satisfação e felicidade ao trabalhar. Então, ou seja, quando eu escolho essa área, eu tenho grandes chances de ser feliz trabalhando nessa área. Claro que isso, né, essa escolha, ela perpassa por várias características suas, né, enfim, profissionais, pessoais, de personalidade, mas eu tenho aí um grande índice de satisfação e felicidade ao ir trabalhar, o que é bastante interessante. E aí era isso, gente, né? Eu espero ter passado um pouquinho para vocês desse meu amor pela nutrição materno-infantil. Queria agradecer mais uma vez e deixei aí uma frase para a vida profissional dos que ainda vão começar e dos que já estão nela, né? Que a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se desespere. Assim como no amor, você vai saber quando tiver encontrado. Eu acho que esse amor, ele está nos meus olhos, ele passa por mim, né? Porque eu amo o que eu escolhi fazer. E para o momento atual, eu deixei esse girassol como símbolo de esperança, que esse momento que a gente está vivendo vai passar, certo? A gente vai ter dias melhores, com certeza, mas a gente precisa evoluir, né? Então, que todos nós possamos evoluir profissionalmente, espiritualmente, dentro da nossa família, evoluir como seres humanos, tá? Para que esse momento, em breve, passe e a gente volte à nossa normalidade. Foi um prazer, espero revê-los em breve aí, em outros momentos, e até lá!